Olá, boa noite. Finalmente ao vivo aqui no estúdio da TV do Curso Êxito e nós convidamos hoje a professora Carolina Camba. Ela que é advogada, ela é especializada em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, atua nessa área. Ela também é professora de cursos de pós-graduação, professora de cursos de graduação. E nós vamos conversar com a advogada Carolina Camba, Carol Camba, para nós aqui do curso, sobre a Lei 13.846, que na realidade ela foi aprovada agora em junho desse ano, mas ela veio da medida provisória 871 de janeiro de 2019. Alguns aspectos dessa medida provisória incorporaram agora na Lei 13.846, que também já é conhecida como uma mini reforma da Previdência, e mudou bastante coisa, e nós vamos falar sobre esses aspectos, quais são os aspectos dessa lei, quais as alterações, né, que essa lei trouxe nesses aspectos, e o que mudou, o que vai impactar para as pessoas, no dia a dia das pessoas, e também o que o advogado que atua nessa área precisa saber para orientar o seu cliente, e mudou bastante coisa, é bastante forte, né, professora, as mudanças que teve. Conta pra gente um pouquinho, boa noite, bem-vinda. Obrigada Cláudia, obrigada ao Êxito. Eu queria primeiro agradecer, porque eu acho que este tipo de live não deixa de ser também um serviço de utilidade pública. Com certeza. Né? A gente está em um momento de tantas mudanças, outras mudanças ainda virão, e temos as pessoas cheias de dúvidas, e dúvidas em relação a aspectos que afetam diretamente a vida delas. Verdade. Então eu tenho certeza que hoje a gente tem pessoas assistindo, a gente tem operadores do direito, mas temos o cidadão comum que também está muito interessado nesse tema. E, de fato, a Previdência ela já vem trazendo mudanças há algum tempo, né? E em janeiro desse ano, a gente teve a medida provisória 871, que o Bolsonaro promulgou, e que já trouxe algumas mudanças. O objetivo inicial que a gente escutava falar na mídia era que seria um novo pente fino. Então, que havia um objetivo principal de se buscar irregularidades em benefícios previdenciários que estavam ocorrendo e que eventualmente estivessem sendo concedidos de maneira irregular, de forma abusiva, né? De forma o governo conseguir reduzir algum custo aí com despesas com a Previdência. Mas depois, ao se analisar o texto, a gente percebe que é muito mais profundo do que isso. Né? Não é simplesmente a questão de buscar irregularidades em benefícios concedidos. Esse também é um dos objetivos. Na própria lei, a lei veio regulamentar algumas questões, mas é muito mais do que isso. Né? Então a gente começa, por exemplo, pela questão do que a gente chama de pedágio. No direito previdenciário. Porque a gente sabe que a Previdência Social ela tem caráter contributivo. O que isso quer dizer? Você só tem direito a um benefício da Previdência Social quando você contribui. Paga, exatamente. É diferente do SUS, por exemplo, que todo cidadão brasileiro tem direito a utilizar sem ter que despender nenhum valor. Nenhum recurso. Então a Previdência, primeiro, que para você ser considerado segurado, você tem que estar filiado e pagando. Né? E aí o que acontece? Quando você deixa de pagar, por uma questão de um desemprego, por exemplo, você ainda mantém essa qualidade de segurado por um período, que é o que a gente chama de período de graça. Mas, passado esse período, você perde a qualidade de segurado, ou seja, você não tem mais direito aos benefícios que a Previdência oferta. Uhum. E aí, você pode voltar a ser segurado? Pode. Quando você volta a verter contribuições. Porém, para você ter acesso a alguns benefícios que a Previdência oferta, você vai ter que pagar um pedágio. A primeira vez em que você se filiou, você não tinha acesso a todos os benefícios de cara. Você tinha que verter contribuições por um período para poder ter acesso, eventualmente, se fosse necessário. Se você vivenciasse a contingência que a Previdência oferta o benefício. Então, por exemplo, auxílio-doença. O auxílio-doença numa situação de acidente do trabalho, você não tem carência nenhuma. Então, comecei a trabalhar hoje, é meu primeiro mês de contribuição, me acidentei na empresa. Já entro em auxílio-doença sem problema nenhum.
mas por um motivo de doença, por exemplo, Você não tem que ter uma relacionado a seara ocupacional, laboral, você tem uma carência a ser cumprida, você tem que verter 12 contribuições. Caramba! Né? E aí, isso na primeira vez em que você se filia. Uhum. Quando você perde a qualidade de segurado e volta a ter a qualidade, volta a contribuir, você não vai ter que contribuir as 12, mas vai ter que contribuir 6. Então, esta era a regra antes da MP 871 de janeiro desse ano. Com a MP, essas 6 contribuições viraram 12, ou seja, você precisava cumprir integralmente o período de carência novamente. Mas em junho, com a promulgação da lei, voltou ao status anterior, voltou a ser o pedágio ser de 50% do período de carência. Então, boa notícia. Uma boa notícia, boa notícia, verdade. Né? Então, essa parte... E o pedágio também, para quem está se aposentando, houve alguma alteração? Ou manteve os aspectos da medida provisória? Então, na verdade, questões relacionadas à aposentadoria ainda não estão sendo discutidas essa semana, neste momento. Nesse momento no Congresso. Vão vir mais Vão vir mais mudanças. Outro aspecto importante também, doutor, é o salário maternidade. Né, salário maternidade também, de forma positiva, não teve alterações na nova legislação, na Lei 13.846, em relação ao que acontecia antes da medida provisória. Porque na medida provisória, eles trouxeram um prazo decadencial para você poder requerer o benefício. E a gente sabe que se é decadencial, não atingiu o prazo, não atendeu o prazo, perdeu o direito. Hoje era um prazo de 180 dias. 180 dias. Mas, graças a Deus, com a lei, esse prazo deixou de existir e voltou à vigência aquilo que está previsto lá na Lei 8.213, que é a regra geral de prescrição, que são 5 anos. Então, salário maternidade também tranquilo, voltou gente. Ao que era. Pensão por morte. Pensão por morte, tivemos mudanças. Foi de matar. Não, foi. Para 2 públicos foi de matar. Na verdade, o primeiro público que a gente vai comentar aqui é com relação a quem tem união estável. Né? Porque é preciso fazer prova de que se tem essa união estável para você se habilitar como dependente para receber a pensão por morte. E até a vigência desta lei, antes da medida provisória e antes da vigência dessa lei, a prova testemunhal ela tinha validade. Né? E a lei traz essa mudança em que, para que você consiga configurar a união estável, é necessário pelo menos um início de prova material. O que é essa prova material? Você consegue, com diversos documentos, fazer essa prova de que essa relação de fato existia. Então, fotografias, por exemplo, eventualmente uma conta conjunta. Conta conjunta, um cartão de crédito. Um cartão de crédito adicional, né, que você tinha, a pessoa concedeu um cartão adicional para aquele que, no caso, é o seu companheiro ou a sua companheira. Esses são exemplos de provas materiais. Tá. E aí tem um outro aspecto que essa justiça vai ter que facear, e acredito que muito breve, né, porque a lei já está em vigor, que é a questão do prazo para você se habilitar para receber a pensão por morte, de forma que você a receba desde o evento que é o óbito. Então, para todos os dependentes, antes da lei e agora, na vigência da lei, o prazo é de 90 dias, a contar do óbito. Então, todos por exemplo, os dependentes, independente se é menor de idade ou não. Então, aí é que está. Para o menor de idade, absolutamente incapaz, aquele menor de 16 anos, não pode, na verdade, haver um prazo definido prescricional. Por quê? Porque o próprio Código Civil prevê que o absolutamente incapaz não corre prescrição em relação a ele. Então, anteriormente à lei, para todos os dependentes, com exceção do menor de idade, menor de 16 anos, era o prazo de 90 dias, para você poder receber a pensão desde a data do óbito. Então, deixemos claro, você não perde o direito ao benefício se passar os 90 dias.
tá? Acontece que se você não fizer a requisição dentro desse menos prazo, tempo, né? Vai receber você só a vai partir. receber a partir da data de entrada do requerimento. Então isso era válido para todos os dependentes, com exceção do menor de 16 anos. Com a lei agora, de forma expressa, ela traz os 90 dias para todos os dependentes, como era anteriormente, porém ela traz o prazo de 180 dias para o menor de 16 anos. Que em menor tese, de 16. que é absolutamente incapaz. Que em tese seria um absurdo, já que o próprio Código Civil afirma que não pode correr prescrição contra o absolutamente incapaz. Então, sem dúvida que isso vai sofrer ser alguma judicializado alteração. E a Justiça vai ter que, de alguma forma, se posicionar com relação a esse assunto. Bom, outra coisa importante também foi com relação ao auxílio reclusão. Esse tem aí uma novidade. Grandes mudanças, inclusive alguns previdenciaristas comentam que ficou inviável o acesso a esse benefício. Né? Vamos deixar claro que o benefício do auxílio reclusão ele é um benefício voltado para o dependente do preso. Não é para o preso. E como era antes e como é que ficou? Que esse mudou bastante. Mudou, mas as condições para o acesso ao benefício. O benefício tem o mesmo caráter, né, de apoio ao dependente do preso. O preso não tem acesso a valores, mas antes não havia carência para você poder solicitar esse benefício. E com a lei, agora nós temos uma carência de 24 contribuições, quer dizer, é muito. É muito. Né? São 2 anos de contribuição para você poder pleitear o benefício. Menos que 2 anos não tem direito? Não, não tem direito. E uma outra diferença é que antes da lei, esse benefício ele era ofertado aos dependentes de presos do regime fechado e do semiaberto. E hoje? Só regime fechado. Mudou muito. Mudou bastante. Então tem que prestar muita atenção porque isso vai impactar bastante. Doutora, tenho ainda o auxílio acidente. Esse eu acho que o advogado precisa estar muito atento. Por quê? Porque está relacionado à questão de qualidade de segurado e tempo de contribuição. E eu estou dizendo ficar atento para orientar corretamente os seus clientes. Até o início da vigência dessa lei, o auxílio acidente, que é aquele benefício que tem caráter indenizatório, então a pessoa pode continuar trabalhando mesmo recebendo, em que ele é concedido quando a pessoa tem algum tipo de sequela permanente que reduziu a sua capacidade laboral, mas não impediu, exatamente. A diferença para o auxílio doença é que o auxílio doença ele incapacita por um determinado período. A aposentadoria por invalidez, ela incapacita permanentemente. E o auxílio acidente, ele reduz a capacidade, ela não incapacita, mas reduziu a capacidade laboral daquele segurado. Então, por isso ela tem caráter indenizatório. E até então, até o início da vigência dessa lei, a partir do momento que você recebe um benefício previdenciário, você mantém a qualidade de segurado. E, portanto, também tem aquele tempo sendo contado. Conta normal, tempo de contribuição. Exatamente. Mas a lei vem expressamente dizendo que você mantém a qualidade de segurado e tem contando como tempo de contribuição quando recebe benefício previdenciário, exceto auxílio acidente. E por que é importante a gente reforçar essa questão? Porque a pessoa, quando está recebendo auxílio acidente, ela pode estar trabalhando ou não. Como eu comentei, você pode trabalhar recebendo este benefício previdenciário. Mas supondo que ela esteja desempregada, ela não vai estar contribuindo e vai entrar num tal período de graça, em que você mantém a qualidade de segurado por um período. Passado esse período, você entra, como diz a doutora Juliana Ribeiro, você entra no período da desgraça. Né? E nem sabe, muitas vezes nem sabe que está nesse período. E nem sabe que está tranquilo, na desgraça. achando que está tudo. Mas você não está mais segurado. Então, você não tem mais direito a benefício previdenciário, a não ser esse que você está recebendo, e você também não tem mais aquele tempo sendo contado como tempo de contribuição. Então, você imagina a situação de uma pessoa que estava recebendo auxílio acidente, achando que estava segurado,
mas já não estava, porque está desempregado há 5 anos, só recebendo auxílio acidente. Vem a falecer? Vem a falecer. O dependente dela... Perdeu, não tem nada. Não vai ter direito à pensão por morte, porque essa pessoa não era mais considerada segurada. Então, a nossa orientação é para quem está vivendo essa situação... Muita atenção, gente. Contribua como segurado facultativo para não perder a condição de segurado. Essa é um detalhe. Eu acho que esse é o mais... de todos esses aspectos. E é um detalhe, que assim, que obviamente o cidadão comum que não presta atenção, ele não vai chegar nessa informação. Por isso também, Cláudia, que eu gostaria de reforçar que a importância da consulta ao advogado previdenciarista. E que esse advogado esteja muito atualizado. Sempre buscando atualizações e agora... Direito, né, gente? Cada vez mais, né, que a gente está nesse momento de grandes mudanças, o advogado precisa continuamente buscar a sua atualização. E tem um último aspecto? Tem um último, e esse é positivo, que é o relacionado à atividade concomitante. Nós temos algumas categorias profissionais em que é comum a gente ter mais de um emprego ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o professor... Professor, verdade, né? Muito comum. É muito comum, professor universitário, que está vinculado a 2, às vezes até 3 faculdades diferentes. O profissional da área da saúde, então o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, né, que está vinculado a mais de uma instituição de saúde. Isso é o que a gente chama de atividade concomitante. O que acontecia? Você recebe salário, né, nesses 2 empregos e está pagando a previdência nos 2 empregos. Quando você ia para uma situação de uma necessidade de um benefício previdenciário, por exemplo, um auxílio-doença, o cálculo que a Previdência utilizava... Era do maior. Não era do maior, mas ele fazia uma média, pegava uma porcentagem. Nossa, aquelas contas mirabolantes. E que, no final das contas, acabava reduzindo o valor do benefício, né? E com esta lei, agora de forma expressa, o que vai acontecer? Serão somados os salários de contribuições. Exatamente. Que é o que já acontece na justiça. Só que os segurados precisavam judicializar para conseguir algo que, vamos combinar, é o que seria de direito. Hoje vai direto. Então soma os 2 e é esse valor que ele recebe. Exatamente. Ganha 1.000 num lugar, 1.000 no outro, 2.000. A gente vai somar. Na verdade, tem um cálculo a ser feito de uma média que é utilizada e tem um teto também. Mas esse cálculo ele vai ser utilizado a integralidade das 2 remunerações, o que não era. Não era. Agora, obviamente que tem um teto, né? Tá. Ninguém vai receber benefício acima do teto da Previdência, que a gente sabe que hoje está em 5.800 e alguma coisa. Mas é importante também reforçar que também ninguém, em tese, paga acima do teto. Então é justo. Se você não paga acima do teto, você também não deve receber acima do teto. Até uma dica que a gente estava conversando antes de começar aqui, eu trabalhei em recursos humanos muito tempo e eu vi isso acontecer algumas vezes com os profissionais que têm essas atividades concomitantes. Ele recebia pelo teto em um dos seus empregos, e no outro recebia um outro determinado valor. E ele estava recolhendo INSS nas 2. Não precisa? Não precisa. O que você precisa fazer? Você pega uma carta... De uma das empresas. Leva na outra, que a outra ou vai fazer só a complementação. Vamos supor que você não recolhia pelo teto nessa empresa A. Tá. Né? Mas você já recolhia sobre R$ 2.500. Na empresa B, você leva essa carta e diz, olha, na empresa A funcionária tal já recolhe INSS sobre R$ 2.500. Na empresa B, mesmo que você ganhe acima do teto, eles só vão fazer o desconto da diferença para o teto. Isso é bom para a empresa também, né? Não, mas é bom especialmente para o segurado. Empregado. Porque senão você está pagando a mais e você não vai ter o retorno disso em benefício. Porque existe essa limitação do pagamento dos benefícios limitado ao teto. E muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Gente, é importante, é muito importante. Ai, Carol, quanta coisa que você esclareceu aqui, pessoal. Espero que vocês realmente tenham aproveitado esse momento ao vivo aqui com a gente.
E continuem acompanhando os nossos posts nas nossas redes do Facebook, do canal do YouTube, sempre com novidades, sempre com atualidades, e não deixem de estudar, não deixem de se atualizar. Carol, muito obrigada. Eu que agradeço. Amei. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Obrigada. Obrigada.